Versículos esses que nos fala-nos acerca da oração, né? Em algumas Bíblias vai estar lá, né, o título, a oração sacerdotal, né, de Jesus. O que o sacerdote faz, irmão? O sacerdote ele intercede, né? O sacerdote ele é um intermediário entre Deus e o homem, é verdade? O sacerdote ele levava para Deus, né? Levava para Deus as necessidades humanas, as necessidades do povo a qual ele estava tomando conta, ao qual Deus o havia lhe conferido. E o Senhor Jesus, né, antes de ser assunto ao céu, antes de ele passar, né, pela crucificação, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma intercessão, né, pelos seus discípulos. Ele vai fazer uma intercessão, né, por aquele que eles já havia ganhos, né, para que pudesse estar juntamente com ele nesta caminhada. Nós vemos o Senhor Jesus, ele fazendo esta oração de maneira sucinta, de maneira ordenada e de uma maneira que verdadeiramente pudesse os seus discípulos entender, né, da onde ele veio, né, para onde ele estava indo, qual era a sua missão e o que ele queria também, né, daqueles que dizia-se ser, né, os seus discípulos. Nós vamos vermos na oração de Jesus, né, eu pontuei alguns versículos, né, desse capítulo, ao qual nós acabamos de lermos, é verdade, o capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo número 23. Mas eu pontuei, né, alguns versículos deste capítulo para que nós possamos meditarmos aqui em algumas verdades, né, que Jesus ele nos falou. No versículo de número 6, o Senhor ordenou, né, o Senhor tomou e o separou os seus do mundo. A Bíblia nos diz que Jesus ele fez o que no versículo 6? Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Da onde o homem era, irmão? Da onde o homem era? Era, não é, né? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus, ele nos tirou da onde? Do mundo. E quando a palavra de Deus, ela nos fala aqui sobre mundo, irmão, a palavra não está nos falando acerca, né, do mundo que foi criado em si. A palavra não está nos falando acerca do mundo que nós conhecemos, né? A palavra está nos falando acerca do sistema legalista, né, ao qual nós vivemos. Que sistema é esse? Que mundo é esse que Jesus ele está falando? É o mundo do pecado, o mundo da iniquidade, é o mundo da mentira, o mundo do erro. É verdade, esse é o mundo que Jesus ele nos separou. O versículo que nós acabamos de recitarmos aqui, nos fala que o Senhor nos separou do mundo. O cristão ele foi separado. E qual é a finalidade, irmão, né, desse cristão ele ser separado? Para fazer a diferença, né? A Bíblia nos diz que o cristão ele é o que? Sal e luz da terra. É verdade? A Bíblia nos diz que o cristão é um novo homem, né? Aquele que nasceu de novo é uma nova criatura. Então, a partir do momento em que ele é uma nova criatura, as suas ações, a sua atitude tem que ser diferente. Não tem como ele dizer ser servo de Deus, sendo que as suas atitudes, né, sendo que as suas palavras, as suas ações, né, na realidade ela, né, é a mesma coisa de uma pessoa mundana. A palavra de Deus nos diz o que lá vamos abrirmos aí Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
dores. O crente, irmão, o servo de Deus, é aquele que se diz ser um homem e a mulher de Deus, ele sente prazer quando está na roda dos escarnecedores? Não, né? E a sua vida, né? Ela é medida, ela é guiada pelo conselho dos ímpios? Não, por quê? O ímpio tem alguma coisa para te oferecer? O ímpio tem alguma coisa boa para te oferecer? É quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, o que nós ouvimos, irmão? Nós ouvimos só palavras profanas, né? Ouvimos só o quê? Brincadeiras, né? Palavras obscenas, palavras frívolas. É verdade? Quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, o que o escarnecedor tem para nos oferecer? Nada. É porque ele não tem nada para oferecer. Então a palavra de Deus nos diz aqui que o servo de Deus, aquele que Deus o separou, que Deus o tomou, que Jesus o tomou, né, e tirou do mundo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, ele medita de dia e de noite. Esse é o prazer, né, daquele que Jesus o libertou, daquele que Jesus ele tirou do mundo. É verdade? Para fazer o que? A diferença. E agora manifestei o teu nome aos homens. Jesus ele manifestou o teu nome aos homens. Glória a Jesus, que me deste do mundo. Nós éramos do mundo, fazíamos parte. Quando eu falo mundo, irmão, né, nós vamos estar tratando isso aqui, não quer dizer o mundo que nós vivemos, né, mas quer dizer o mundo, sistema pecaminoso, né. Nós vamos ver lá em Romanos capítulo 12, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. O mundo ali, né, que o apóstolo Paulo está nos falando, né, não é o mundo, né, em que nós vivemos, mas é o sistema. É um mundo que é o que, irmão? Quais são as obras do mundo? As obras do mundo é o que? Fornicação, é adultério, é mentira, é escândalo. Essas são as obras do mundo, né? E nós, como cristãos de Deus, né, devemos praticarmos tais coisas. Vamos vermos a obra do mundo. A Bíblia nos diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, pecado também, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas aqui são as obras do mundo. Essas aqui são as obras daqueles que ainda não são considerados cristãos. Essas aqui são as obras daqueles que ainda não conhecem a verdade. Irmãos, e nós estamos na mesma maneira, nós estamos na mesma posição, é verdade? Mas Jesus, né, ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos tomou, nos separou do mundo, né, para fazermos o que, irmão? E aí nós vamos ver nos versículos seguintes quais são as obras do servo de Deus. As obras do servo de Deus, o fruto do Espírito Santo é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, aquele que Deus os separou, aquele que Jesus os chamou para si, a Bíblia vai nos relatarmos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essas aqui são as atitudes do servo de Deus, né? Essas aqui são as atitudes daquele que Jesus o tirou do mundo, daquele que Jesus o chamou, né,
para a sua graça. Aqueles que Jesus chamou para estar com Ele. Glória a Jesus. No versículo 11 e 14, nos diz assim: eles ainda estão no mundo, mas não são do mundo. Ô glória! Eles ainda estão no mundo, mas não são do mundo. Irmãos, o cristão, servo de Deus, ele é para viver. Jesus, ele nos chamou para vivermos isolados. Oi? Jesus, ele nos chamou, meus irmãos, para vivermos isolados? Não, né? Jesus, ele nos libertou, mas para nós ficarmos enclausurados, né, dentro de um quarto. A partir de hoje, né, eu sou uma pessoa santa, eu sou um servo de Deus, né, e para não ver, né, o pecado, né, para não ver as iniquidades, né, para não ver a maldade, a partir de hoje, né, eu aceitei Jesus, vou me trancar dentro do quarto. Não, né? Eles ainda estão no mundo. Estão no mundo, irmão. O servo de Deus ainda está no mundo, né? E enquanto Jesus ele não vier buscar a sua igreja, permaneceremos no mundo. Não é verdade? O 11 e 14, vamos ler. Já não estou no mundo, mas eles continuam aonde? Versículo 11 aí. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. A igreja continua onde? No mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda em teu nome que me deste, para que ele seja um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardei em teu nome e protegi, guardei em teu nome que me deste e protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em ti. Glória a Jesus. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O cristão, ele ainda está no mundo, irmão. Enquanto Jesus ele não vier, nós estamos no mundo. Mas este estar no mundo, irmão, este estar no mundo não quer dizer que nós fazemos parte do mundo. Este estar no mundo não quer dizer que nós estamos de mão dada com o mundo. Que nós estamos de mão dada com o pecado. Esse que está no mundo aqui, irmão, é nós buscarmos em todas a maneira, né, de todas as nossas forças, nos mantermos fiéis aos mandamentos do Senhor. Eles ainda estão no mundo, mas não são do mundo. O cristão, ele não é do mundo, né? O cristão, ele não compactua com o pecado. Né? O mundo em si, o pecado para ele é normal. O pecado para ele é alegria, é a satisfação da sua carne, da sua natureza. Mas para o cristão, servo de Deus, o homem e a mulher fiel, quando ele peca, irmão, o que vai acontecer na sua vida? Oi? O que acontece na vida do cristão? Quando ele peca, irmão? Tristeza, a separação entre ele e Deus, a fraqueza espiritual, a ausência do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque o cristão, ele é diferente, né? Nós vamos vermos aqui em Salmos, capítulo 51. O glória, Salmo 51, abra aí, se quiser acompanhar.
Salmo 51, versículo de número 11. Olha. 12. Ô glória, não repulse-me da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Qual foi o pecado de Davi aqui, irmão? Isso aqui é o Salmo de Davi. Qual foi o pecado de Davi aqui? Servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Não retires de mim o teu espírito. Não me lances longe da tua presença. E restitui-me o que? A alegria da tua salvação. Pessoas que já perderam, meu, a alegria da salvação. O servo de Deus, a mulher de Deus, irmão, quando ele peca, ô glória a Jesus, lhe causa tristeza. O ímpio pecar é normal, para ele é normal, para o mundo é normal. Mas para o servo de Deus, quando ele peca, ele sente. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe testifica. O Espírito Santo lhe incomoda. Não é verdade? Por quê, irmão? Porque você é diferente, irmão. Você não é melhor. Não, nós não somos melhor. A Bíblia nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas você tem dono. Você é morada do Espírito Santo. Não é verdade? Então o servo de Deus, Davi, ele perdeu a alegria. Davi, ele temeu que Deus o expulsasse da sua presença. Por quê? Porque ele pecou. E o Espírito Santo lhe identificou de que ele estava em erro. E ele, temendo ser expulso da presença de Deus, perdeu a salvação da alegria. E ele vai fazer, esse salmo, ele vai fazer essa confissão de arrependimento. A Bíblia nos diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança o quê? Misericórdia. Isso aqui são a atitude do servo de Deus. Isso aqui são a atitude daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. A Bíblia nos diz o que é necessário vos nascer de novo. Mas Senhor, não é sendo velho, eu tornarei a voltar de novo para o fruto, para o ventre da minha mãe. Não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar a salvação eterna. Não é verdade? Ô glória! Então o cristão, ele tem que entender que ele ainda está no mundo. O cristão, ele tem que entender que ele ainda está no mundo, mas ele não faz parte, ele não compactua com o pecado, com a mentira, com os homicídios. Não, ele não compactua com isso aí não. Ele faz a diferença. Ele é um novo homem e uma nova mulher. Ô glória a Jesus, ele é uma nova criatura na presença de Deus. O versículo número 14 nos diz assim: eu lhe tenho dado a tua palavra. Jesus, ele tem nos dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são no mundo, como eu também não sou. O cristão, ele é odiado, irmão. Por quê, irmão? Por que o cristão é tão perseguido? Por que o cristão é tão perseguido, irmão? Porque o cristão é tão perseguido no trabalho? Porque o cristão é tão perseguido no colégio? Por quê? Porque o cristão é diferente, irmão. Porque o cristão faz a diferença. E você acha que as trevas gostam da luz? Não. Porque a luz mostra. A Bíblia nos diz que todos aqueles que vêm a Jesus, as suas obras são feitas claras. Tem como nós escondermos alguma coisa, irmão, onde tem luz? Difícil, né? É verdade? Às vezes nós entramos dentro de casa, ficamos tateando, procurando alguma coisa, tentando achar. E quando você acende a luz,
tem mais facilidade, né, de encontrar aquilo que você está procurando. A mesma coisa é onde está o servo de Deus. Servo de Deus que faz a diferença. Às vezes a rodinha, é verdade, às vezes a rodinha dos escarnecedores ali, né, aí quando chega, opa, ó, isso aí, né, servo de Deus, vamos parar com a brincadeira, vamos pararmos, né, porque esse aí é o homem de Deus, essa aí é a mulher de Deus. É verdade, por quê? Porque o cristão ele faz a diferença. E por fazer a diferença, né, seremos perseguidos, seremos maltratados, odiados. Jesus ele nos fala isso aqui. Oh, glória a Jesus. O mundo o odiou. Por que o mundo os odeia? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 10. Versículo de número 16, 10, 16 e o 22. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Seja, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. E vão enviar a ovelha para o meio de lobos. Oi? Está enviando para o matadouro, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Versículos a seguir: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Glória a Jesus. Visto que não sois vós mesmos que falam, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Por causa do nome de Jesus, né? Por causa de não fazermos parte do sistema mundano, seremos traídos, né? Até mesmo pela nossa família. A palavra de Deus está falando aqui. É verdade? Lá na casa da irmã Luzia. A irmã Luzia é crente. Nós talvez tenha uma filha que não seja. Haverá conflitos. Né? Haverá conflitos. Por quê? Porque na realidade, quando nós vemos as coisas erradas, eu até mesmo por pregarmos, não é assim? Pessoas que às vezes nós pregamos a palavra, mas esse cara é chato demais. Mas essa pessoa é chata demais. É verdade? E por quê? Por isso. Por causa da palavra. A palavra de Deus incomoda o pecador. Né? A palavra de Deus ela incomoda o ímpio. E por isso o ímpio nos odeia. Né? A Bíblia não diz assim, até mesmo um irmão se levantará, entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Que é sério, irmão. Né? Isso aqui é sério. A igreja, o servo de Deus, ele tem que entender, irmão, que ele é diferente. Ele é diferente no falar. Ele é diferente no vestir. Ele é diferente no... Você tem que entender que as suas palavras, irmão, né, serão pesadas. Você tem que entender que por mais que você pense que não, né, mas tem pessoas que estão te observando o seu comportamento. Tem pessoas que estão observando as suas atitudes. Não é crente? Lá no seu trabalho, não é crente, mas... xinga, não aguenta ver uma mulher passando,
né? Está lá os homens lá, né, falando palavras profanas, obscenas, falando dos seus, você está lá no meio brincando. Que autoridade você terá de falar o nome de Jesus? Obrigado, meu irmão. Que autoridade você terá de falar do nome de Jesus? Nenhuma. Ô glória, você tem que entender, irmão, que nós seremos odiados, perseguidos por causa da palavra de Deus. Ô glória a Jesus, são desprezados e odiados pelo mundo. Mas não fique triste não, irmão. Não se entristeça com isso não. É melhor nós fazermos a vontade de Deus do que agradar o mundo. E se você agrada ao mundo, irmão, a pessoa se gosta de agradar. A pessoa se gosta de agradar, não, irmão, né? Continue, né, vivendo assim. Continue essa prática. Não, irmão, você é luz. Não, irmão, você está, né, dessa maneira aí, mas não é desse jeito que a palavra de Deus nos ensina, não. Ô glória a Jesus, mas não se afrinja, é porque a palavra de Deus é que vai fazer a mudança na vida do pecador. Versículo número 15 diz assim: o Senhor guarde os seus servos do mal. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E aqui entra, irmão, um detalhe. Há pessoas, né, como eu falei, e o versículo da palavra de Deus lá nos fala, não é para nós nos assentarmos, né, irmos pelo conselho do mundo. Mas Jesus está falando, não os peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Como eu falei, o cristão ele está no mundo, né? Continuaremos no mundo, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja. Mas aí entra um detalhe. Jesus está falando, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Aí a pessoa se quer, foi o que eu falei, quer viver, aceitou Jesus, não fala com mais ninguém. Aceitou Jesus e acha que é o bambambam. Não dá um bom dia, não dá um oi. Na sua vizinhança, não dá um bom testemunho. Passa pelo vizinho, não dá um bom dia, não dá uma boa noite. Como você vai ganhar esse indivíduo para Jesus? Oi? Como você vai ganhar esta mulher para Jesus? Não é verdade? É ou não é, irmão? Não dá um bom dia, não fala, não cumprimenta. Sabe nem que você é crente. Jesus está nos falando, não os peço que eu tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Nós estamos no mundo, irmão, nós temos que entendermos isso, né? Nós fazemos parte, né, do mundo. Você come, você bebe, você compra, você vende. Agora nós não podemos nos contaminarmos com o mundo. Eu não vou falar com a prostituta porque ela, né, é prostituta, não vou falar com o bandido, né, com o chefe porque... Não, irmão, você tem que falar assim, você tem que cumprimentar, né? Você não vai sentar lá no meio dele, né? Você não vai fazer o que é aquilo que ele faz, mas falar você tem que falar, né? Até porque quando você for evangelizar, como você vai evangelizar? Nunca dê um bom dia, nunca dê uma boa noite. Não é verdade? Não é? Tem como. Ô glória a Jesus, nós estamos no mundo, irmão. O cristão ele está no mundo ainda. Nós não fazemos aquilo que o mundo faz, né? Mas o cristão ele está no mundo. E nós devemos pregarmos a palavra para o mundo. E aí Jesus ele fala, nos diz o quê? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus é quem nos guarda, né? Enquanto a igreja dele estiver aqui, né? Enquanto o povo dele estiver aqui, Jesus ele está nos guardando, Jesus está nos protegendo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É Jesus que tem guardado a sua igreja. Ai de mim, de você, se não fosse Jesus, né? Nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar, mas Jesus está cuidando. Jesus ele está guardando.
Jesus ele está nos protegendo. Muitas vezes nós não estamos vendo, mas Jesus ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia nos diz, em Salmo 126, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o quê? Sentinela. O Senhor que guarda, é o Senhor que protege as nossas vidas. Salmo 99, Salmo 91, é o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo número 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Quem é que nos guarda, irmão? Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, Jesus ele está guardando a sua igreja. Jesus ele está guardando o seu povo. Agora quando a igreja subir, aí vai ficar mais ou menos difícil, porque o Espírito Santo vai subir junto, Mas enquanto a igreja estiver aqui, Jesus ele está guardando a minha vida, Jesus está guardando a sua vida. Jesus ele não permitirá que o mal chegue, que o mal nos aflige. E ainda que permita, Ele em todo momento nos estará nos sustentando, nos dando graça para vencermos. Oh glória a Jesus. Versículo número 16, não pertence mais ao mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus é do mundo? Não, irmão, nós precisamos entendermos algo. Jesus ele esteve na terra, viveu como nós, comeu como nós, entristeceu-se como nós, chorou como nós, foi traído como nós, é ou não é? É ou não? Jesus ele teve fome, Jesus ele teve sede, Jesus ele esteve no meio de prostitutas, é ou não é? Jesus ele esteve no meio de ladrão, entrou na casa de um, Lucas capítulo número 19, a partir do versículo 11. Jesus morreu entre ladrão, mas Jesus se contaminou, irmão? Oi? Jesus se contaminou? Não. Mesma coisa somos nós, irmão. Nós temos que sabermos entrar e sabermos sair. Nós temos que sabermos aonde nós pisamos. Nós temos que sabermos aonde nós podemos ir, aonde nós não podemos estarmos. Oh glória a Jesus. Nós, o cristão, ele ainda pertence ao mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não é do mundo, mas ainda estamos no mundo. E estando no mundo, nós temos que sabermos nos comportar, sabermos como viver. Temos que sabermos como falar, agir em certas situações. Há pessoas que não sabem agir. Fala, não sabe nem o que falou. Não vigia as suas palavras. É verdade? E o crente ele tem que colocar vigilância em suas palavras, em suas atitudes. Oh glória a Jesus, porque você, meu querido, minha querida, você é diferente. O mundo não, o mundo já está entregue. O inimigo ele não está nem aí para aquele que está lá. O negócio do inimigo é com aqueles que estão aqui. Hebreus capítulo número 12. Portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando de todo peso do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados, irmão, de quem?
tão grande nuvem de testemunhas. O que eu falei, irmão. O cristão ele tem que tomar muito cuidado com as tuas ações. O cristão ele tem que tomar cuidado, irmão, com as suas palavras. Oh, glória a Jesus. Porque senão nós cairemos na cilada do adversário, do inimigo das nossas almas. O crente fiel, ele não se embaraça com as coisas da terra. Não, ele não se embaraça, irmão. Oh, glória a Jesus, porque ele sabe que ele tem que prestar conta. Oh, glória a Jesus, ele sabe que ele tem que ser fiel ao seu Senhor, que ele tem que ser fiel a Jesus, em todas as suas ações, em toda a sua vida. A Bíblia nos diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço se embaraça, se envolve com as coisas desta vida. Oh, glória! Nós temos que sermos fiéis a Jesus, temos que entendermos que a nossa vida é uma vida pautada na palavra do Senhor, nos valores cristãos. Versículo número 18, são enviados para testemunhar ao mundo. Versículo 18 nos diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, assim como Deus enviou Jesus ao mundo, também eu os enviei aonde? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei aonde? Para o mundo. Ô glória, Jesus, irmão, o crente ele é salvo. O crente ele vem para Jesus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, passa pelo crivo do novo nascimento, é ensinado, discipulado, mas depois ele tem que ir para onde? Para o mundo. E de pregar o meu evangelho a toda a criatura. Todos aqueles que creem, daí ser batizado será o que? Salvo. Enviado para onde? Por o mundo. Ô glória, João capítulo 10, versículo 9 nos diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará paz. Jesus é a porta. Entrou, eu e você entramos pela porta. Está aí João capítulo 10, irmão, versículo 9, abre sua Bíblia aí para acompanhar, quiser acompanhar, amém? Capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem é a porta, irmão? Jesus. Se alguém entrar por mim, a igreja ela entrou, a igreja entrou, eu e você entramos pela porta, será salvo. Você entrou pela porta, você é salvo. Você vai ser discipulado, você vai ser ensinado, você vai ser orientado segundo as escrituras sagradas, e depois de você entrar e ser salvo, entrará e sairá. A igreja ela foi chamada para entrar pela porta de Jesus, que é Jesus, sendo ensinada, discipulada e sair. Esta é a finalidade. Ô glória, esta é a finalidade. Então o cristão ele tem que entender, irmão, que ele é enviado para o mundo. Ô glória, aleluia, mas ele não vai se contaminar com as coisas deste mundo, porque ele tem que ser diferente. Assim como tu me enviaste ao mundo, Deus enviou Jesus para o mundo com uma missão. A missão era essa: salvar a humanidade. E Jesus ele nos enviou para o mundo também com uma finalidade, irmão. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade, irmão? Finalidade que Jesus nos enviou é pregarmos a sua palavra.
falarmos do seu amor, testemunhar dele para o mundo. Oh, glória a Jesus, falar do amor de Cristo Jesus. Marcos capítulo 16, versículo número 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus, ele nos salvou, irmão, né? E nos enviou para o mundo, para testemunhar do seu amor, da sua salvação, da sua misericórdia, né? Para aqueles que lá estão. E a Bíblia vai nos falarmos mais ainda. Jesus, ele não nos enviou para o mundo de qualquer maneira, não. Jesus, ele nos deu as ferramentas para podermos trabalhar, irmão. Irmão, você tem a autoridade de Deus. Ô, glória, você tem a autoridade de Jesus. Que autoridade é essa, irmão? E estes sinais, esses que foram para o mundo, enviados para o mundo, e estes sinais acompanharão, hão de acompanhar aqueles que crêem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eita glória! Aleluia! Glória a Jesus! Ser diferente, irmão. Se você estiver, irmão, se tiver alguém lá enfermo, lá ore com fé mesmo. Jesus, ele cura, né? Que Jesus, ele liberta. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Oh, glória! A igreja, ela precisa crer no poder de Deus. A igreja precisa crer no poder de Jesus para curar, para libertar o pecador. Quantas vidas estão oprimidas aí, quantas vidas estão escravizadas por Satanás, pessoas alcoólatras, pessoas bêbadas, pessoas drogadas, e que precisa da palavra do Senhor para ser liberta. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É a palavra de Deus que liberta, irmão. Agora a igreja, ela precisa tomar uma posição. A igreja, ela precisa compreender que você é diferente, que você tem poder, irmão. Você olha às vezes assim para o irmão e fala: coitadinho desse irmão. Não, irmão, coitadinho não. É um irmão cheio de graça, é um irmão cheio de poder, é um irmão cheio de virtude de Deus. Oh, glória a Jesus! O homem de Deus e a mulher de Deus que tem autoridade para expulsar demônio. O Senhor lhe deu isso, o Senhor lhe confiou esse poder. Infelizmente hoje, né, nós estamos menosprezando os dons que Deus nos deu. Os sensacionistas cessaram. Alguns entendem que ficou só lá no Velho Testamento. Não, irmãos, os dons de Deus, eles são atuais. Os dons de Deus, eles são atuais. Glória a Jesus. Basta a igreja ela tomar a sua posição, orar para que Deus possa libertar. Se você está com filho nas drogas, ore. Se você que está com alguém enfermo, ore. E Jesus, ele vai fazer a obra. Porque Jesus, ele nos chamou para isso. Jesus, ele nos chamou para fazer uma diferença. Capítulo 20 e 23. O mundo crê em Cristo através dos que são deles. Oh, glória a Jesus. 20. Não rogo somente por isso, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A oração de Jesus aqui não é só por aqueles que já estão com ele. A oração de Jesus não é só por aqueles discípulos que já estavam com ele. Mas a sua oração é por aqueles também que viria a ouvir que viria a ele, e que ouviria a sua palavra, através de quem? Quem pode pregar a palavra? A igreja, servo de Deus, né? Ele vai pregar a sua palavra.
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam uma unidade, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho lhe transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos. Eu neles, eu em quem? Neles. Neles quem, irmão? Jesus, ele está em quem, irmão? Jesus, ele está em você, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Vocês são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu neles. É verdade? E tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Ô glória, o mundo crê em Cristo através do que são deles. Por quê, irmão? Porque os que são deles são diferentes. Porque os que são deles perdoam. Porque os que são deles pede perdão. Porque os que são dele, as suas palavras são temperadas como sal. Há pessoas ríspidas, é verdade? Mas o crente, as suas palavras são temperadas como sal. Ele é equilibrado, ele tem domínio próprio. Há pessoas que são desequilibradas, mas o servo de Deus, ele é equilibrado. E através da sua... Você não precisa nem pregar, irmão. A Bíblia não diz que a mulher fiel, a mulher de Deus, ela ganha o seu esposo através das suas atitudes. Não precisa nem pregar. O crente muitas das vezes não precisa nem pregar, irmão. Só através das suas atitudes. O pecador, eu quero ser servo igual Ezequiel. Você já ouviu isso? Já ouvi o contrário também. Eu ser crente como fulano de tal, Deus me livre, prefiro ficar no mundo. Por quê? Porque você é o espelho. Você é o espelho, irmão. Então as tuas ações, as suas atitudes vai refletir na vida do pecador, na vida daquele que está lá fora. Aí Jesus, ele vai nos dizermos assim: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem tem a capacidade de fazer isso, irmão? O servo de Deus. É verdade? O servo de Deus. Ô glória! João capítulo 13, para nós fecharmos, versículo número 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Que maneira, irmão? Quando você ama, quando você pede perdão, quando você libera perdão, quando as suas atitudes são diferentes. Para aquele rapaz ali, eu observei que ele é diferente. Lembra de Elias? A mulher começou, Elias não, Eliseu, a mulher começou a reparar que ele era diferente. Ele veste diferente, fala diferente. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava lá para ser crucificado, estava lá no pré-julgamento, e Pedro estava lá no pátio. Aí eu falei: rapaz, você é um deles, hein? Você fala como ele, né? Ou não é, irmão? Ou não é, irmão? Você não precisa nem falar, irmão, que você é crente. Mas o brilho do Espírito Santo em sua vida já lhe difere, já lhe mostra quem você é. Ô glória a Jesus! Então você tem que entender que você é salvo, e foi salvo para fazer a diferença neste mundo.
Você ainda não saiu do mundo, irmão, você está no mundo. Mas você faz a diferença no meio em que você vive. A Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo número 6, que a nação estava corrupta, o povo estava em pecado tremendo, e Deus resolveu, na verdade, destruir a terra com dilúvio. Mas Deus preservou quem? Noé e a sua família, porque fazia diferença. Glória, vamos fazermos a diferença também. Vamos fazermos aquilo que Deus Ele requer que façamos. Glória a Jesus, aonde nós estivermos, independentemente de que circunstâncias estivermos, ainda que seja necessário sermos perseguidos, maltratados, mortos, por amor à palavra de Deus, mas seja fiel. Amém? Amém ou não amém? Glória a Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus possa a cada dia nos abençoar poderosamente. Que esta palavra fique guardada na tábua do vosso coração. E que possamos sairmos daqui nesta noite de posse e vitória. Amém? Presbítero Ezequiel, faça essa oração por nós e nos despede com a bênção apostólica. Amanhã nós estaremos aqui no culto abençoado de libertação. Estarei trabalhando, mas estarei vindo direto para a igreja. Amém? E sábado ali a nossa caravana ali para a igreja do pastor Valmir. Amém, meus irmãos? Ore por nós.